Família, bom dia, boa tarde, boa noite. Tiago aqui mais uma vez. Bom, hoje vamos começar um novo quadro aqui na página, no canal, espalhando a doutrina espírita. Bom, vamos escolher temas e conversar juntos, aprofundar mais, para a gente estar entendendo melhor as situações que vivemos, né? Bom, o primeiro tema hoje é família. Hoje vamos entender como a programação reencarnatória escolhe a família, como a mente dirige esse processo e de que modo isso acaba repercutindo na nossa convivência diária, né? Em Pensamento e Vida, Emmanuel define família consanguínea como o centro essencial dos reflexos que o pretérito nos devolve. Não é acaso, família. O espírito ele renasce junto aos afetos com os quais ele tem afinidade, assimilando que a essência genética de pais compatíveis com as suas tendências, de acordo com débitos ou necessidades, né? Daí, né, a gente tem o termo hereditariedade psicológica, que nada mais é que a agregação natural de espíritos afins em tarefas de aprendizado e de reajuste, né? É por isso, família, que o berço reflete nossas próprias necessidades e nos reconduz ao contato direto com credores e devedores, em um programa de restauração e melhoria. No mesmo livro, Emmanuel, ele faz uma comparação a um grande escritório para definir a mente, onde ele descreve seções de serviço como desejo, inteligência, imaginação, memória, sobre direção o quê? Do gabinete da vontade. Família, a vontade ela governa as áreas mentais e é o leme de todas as forças que a gente maneja, né? Esse mecanismo ele é prático dentro do lar, né? Se a gente tem vontade mal educada, o desejo ele explode, a imaginação ela suspeita e a memória ela ressuscita mágoas. Com a vontade disciplinada, diferentemente, a gente vai ver cada setor cooperando para a paz do ambiente, né? Emmanuel também descreve para a gente o pensamento, importante aqui, família, força eletromagnética ligando afinidades. Aqui podemos entender porque certos padrões mentais se entrelaçam na vida doméstica, criando o quê? Campos de sintonia que se reforçam de acordo com as nossas escolhas diárias, né? Já do ponto de vista técnico, Pensamento e Vida explica que desde a fase embrionária, o espírito plasma pelo veículo mental o que? Reflexo sobre a estrutura celular futura. As células, elas funcionam como motores sobre comando da mente, né? Que vão interferir o quê? No tônus orgânico ou até mesmo nos eventos humanos que aquela alma vai viver, né? Aquele espírito vai viver. Aqui a gente pode compreender por que a prática do bem repetida modifica a fisiologia sutil e pouco a pouco a direção do destino de cada um de nós, né? A programação reencarnatória ela ganha um contorno mais clínico em Missionários da Luz, né? Porque aqui a gente vê que a pineal, a epífise, né? Ela é um foco fundamental do potencial magnético, segregando unidades de força psíquicas que vão estar influenciando nas energias geradoras e conservando ascendência sobre o quê? O sistema endócrino,
ligado à mente através do quê? Princípios eletromagnéticos, né? A pineal, família, ela comanda forças subconscientes sobre determinação do gabinete da vontade, né? E as redes nervosas, elas atuam como fios telegráficos para que essas ordens chegam aos departamentos celulares. Essa chave fisiopsíquica explica para a gente o quê? Uma ponte entre decisão íntima, emoção e efeitos endócrinos que vão repercutir em nós e, consequentemente, no lar, né? O mesmo livro vai descrever para nós minuciosamente a ligação do reencarnante ao óvulo, né? Vemos Segismundo, né? A união dos elementos masculinos e femininos é acompanhado por técnicos espirituais especializados, né? A forma reduzida do perispírito vai ser ajustada sobre o microscópio do globo de vida e a partir daí a organização embrionária começa sobre dois vetores complementares, né? A fisiologia materna que nutre o molde perispiritual do reencarnante atua o quê? Como um imã que vai dar forma àquela futura manifestação. É muito interessante, família. É engenharia orgânica com cooperação magnética, principalmente com respeito às leis biológicas e assistência contínua do alto para que aquela reencarnação não falhe, né? Ainda nesta obra, aprendemos que os benfeitores eles vão formar o quê? Verdadeiras equipes de cuidados, aplicando passes e recursos a fins de equilibrar a mente da gestante e a atmosfera do útero, quando existe ali vibrações que ameaçam a harmonia do feto. Olha que coisa maravilhosa, família. A gente vê também a cooperação de amigos espirituais que compõem balsos magnéticos, emanando isso para sustentar mãe e filha, né? E essa integração do espírito com o corpo físico, ali é descrito que é progressivo, desenrolando-se até aos 7 anos de vida em média, né? Esses dados, família, revelam para a gente a seriedade do preparo e como as preces e hábitos do casal vão favorecer a organização fetal e a proteção do novo lar que aquele feto vai viver, né? E como a família é escolhida, família? Em regra, pela lei de afinidade e necessidade. Entre a terra e o céu, é bem claro quando diz pra gente o quê? A hereditariedade ela é dirigida por princípios de natureza espiritual, onde os filhos vão encontrar os pais que precisam e os pais vão receber os filhos que buscam. Os pais recebem os filhos que buscam, inclusive por compaixão reedificante em tarefas de sacrifício. Já vimos isso em nosso lar, né? Esse entendimento mostra pra gente que os encontros difíceis, eles ocorrem, eles visam o quê? O reajuste sem fatalismo, porque a vontade permanece livre para transformar o convívio, né? Também existem casos que a reconciliação ela é conduzida antes do berço, antes do feto. No mesmo relato de Segismundo, né? Segismundo, o orientador, ele promove um encontro com Adelino para quê? Para que o perdão sincero pacifique os campos vibratórios, viabilizando assim aquela reencarnação, né? Essas cenas, família, ensina que o planejamento inclui não apenas arquivos kármicos, não.
sobretudo, pontes de amor para que a família comece melhor, comece mais limpa, mais tranquila. E aí, família, como isso afeta a nossa convivência, família? Primeiramente, sintonia. A mente, ela respira no clima que ela cria. Assimilamos pensamentos semelhantes aos nossos e emitimos reflexos que vão se agregar, fortalecendo-nos para o bem ou para o mal, conforme a direção que escolhemos. No lar, família, isso vira uma atmosfera psíquica compartilhada. Por isso que uma crítica cultivada diariamente funciona como o quê? Um foco infeccioso que se expande. Em contrapartida, a decisão de benevolência repetidamente opera como higiene mental, desativando gatilhos reativos, reorganizando o campo vibracional. Bom, o mecanismo pensamento, palavra e ato em segundo ponto, Emmanuel descreve para a gente a cadeia técnica, reflexo, emotividade, ideia, atitude e palavra que comandam ações. A gente pode abrir todos os dias válvulas de libertação ou de bloqueio, família. E ao aplicarmos isso diariamente na nossa casa, entendemos por que um comentário ferindo às 7 da manhã intoxica aquele dia e por que um pedido de perdão simples, cedo pela manhã, reprograma o tom daquela convivência do dia. A vontade, família, nesse encadeamento é a gerência que decide qual fio vamos puxar. Terceiro, família, a transmissão e assimilação de correntes mentais entre encarnados e desencarnados. Nunca estamos sós, família. Nos domínios da mediunidade, apresenta pra gente o quê? A técnica de como a emissão mental, condensando pensamento e vontade, alcança poros, centros coronários, centros cardíacos, todos os centros. E aquilo reverbera no nosso cérebro, família, que é a estação emissora e receptora. O que isso quer dizer? Que a prece, quando dita com sinceridade, a vigilância sobre o que falamos e principalmente sobre o que alimentamos, nos nossos sentidos, são mecanismos de saneamento da nossa casa mental e, consequentemente, do grupo familiar. E quarto, a influência sexual e ética sobre o lar. Em Missionário da Luz, alerta para nós, temos um alerta que as atitudes sexuais desregradas arrastam espíritos para a nossa intimidade, viciando aquele ambiente. A notícia não é para medo, família, não. Chamo você à responsabilidade. Porque quando um dos cônjuges decide pela fidelidade, pela elevação, garante um ambiente doméstico, mesmo que isso custe renúncias. Isso mostra pra gente que a vontade de um coração nobre pode sustentar a atmosfera ao nosso redor, muitos ao nosso redor. Na prática, família, como que podemos cooperar com esse planejamento dentro da nossa casa? Primeira coisa, silencie alguns segundos antes de responder às discussões. Recolha o impulso e deixe que a vontade decida, família. Em momentos de tensão na gestação ou na criação dos filhos, ore. Busque hábitos simples de ordem, respeito,
ternura. Isso altera o campo mental e, por via de regra, endócrina e nervosa pelas conexões mentais, altera a nossa fisiologia sutil, família, e favorece o equilíbrio de todos. Repita semanalmente o Evangelho no lar, mas sem imposição, família. Crie um circuito, uma frequência para que os amigos espirituais encontrem portas abertas na sua casa. Condição que Missionários da Luz nos mostra quando relata visitas e cooperação noturnas em favor da gestante e do nascituro. Importante a nossa sintonia. E eu sei que vai haver diferenças marcantes de temperamento sobre o mesmo teto. Porém, recorde que a hereditariedade espiritual ela vai reunir o que precisamos aprender, o que precisamos reparar. Não estranhe. Pergunte o que a vida quer educar em nós com essa situação. A vontade educada não é omissão, família, é orientação. O gabinete da vontade, quando alinhado à caridade, transforma a casa em escola de pacificação. E a escola se converte em oficina de progresso, uma aula por dia. Que os nossos corações se confortem, família. Entendemos que o planejamento reencarnatório não nos prende ao nosso passado. Não. Ele nos entrega ferramentas para a gente escrever o nosso próximo capítulo. A família é o laboratório onde o pensamento, a palavra, o gesto ganha direção nobre, família. Quando a vontade escolhe o bem, a pineal obedece, a mente pacifica e a convivência respira, se dá com mais facilidade. É assim que a casa por dentro aprende a ser templinho de luz. Essa é a mensagem de hoje, família. Pensem nisso. Qual energia você alimenta dentro de você diariamente? Qual é o primeiro pensamento que vem à sua cabeça diariamente? Qual a forma que você lida com a sua irmã dentro da sua casa? Qual a forma que você reage? Qual sentimentos você alimenta após as discussões? Reflitamos, família. Reflitamos e, através desse conhecimento passado hoje, aplicamos em nossa reforma íntima. Porque isso é espiritismo, isso é doutrina espírita. Família, obrigado por você que ficou até aqui. Siga a nossa página, entre no nosso canal do Facebook e, o mais importante de tudo, fique com a paz que excede todo o entendimento humano, a paz do Mestre Jesus. Gratidão.